Aí, bom dia, oitavo ano. A nossa aula ela está sendo gravada e hoje nós temos uma convidada assim, super especial, que é a professora Fabrisa. Bom dia, Otávio. E ela vai estar, nós vamos estar conversando sobre a questão da ginástica e a consciência corporal. Se vocês acompanharem na apostila, está na página 8, até para vocês se localizarem. Nós achamos aí, ó, página 8. E na página 8, vem falando sobre a questão da qualidade de vida e saúde, porém agora nós vamos estar trabalhando de uma forma prática, vamos dizer assim. Por isso que eu passei aquela pesquisa da aula anterior para vocês. Nós tínhamos falado sobre alimentação, né? E perguntei sobre atividade física. E hoje nós vamos ver que a ginástica, ela também é uma parte de conscientização corporal, porém acontecem várias formas de ginástica, vários tipos de ginástica, e hoje a Fabrícia vai explicar para a gente, vai ensinar para a gente uma dessas formas. Aí você vai falar da yoga ou eu falo esse pedacinho aqui só apresentando, Fabrícia? Eu posso falar, eu E aí falo do você já, yoga. né? Uhum. Então, ela vai apresentar para a gente uma prática que é do Oriente. Então, assim, a palavra para a Fabrícia agora para a gente aí. Obrigadinha. Então, meninos, bom dia para quem chegou depois. A Paty me convidou para falar do yoga, eu vou explicar porque ela me convidou. Já fiz esse trabalho com a Paty em outros momentos, né? Já está virando Uhum. quase que um trabalho É, fixo, né, Paty? Está isso mesmo. virando uma coisa. Bom, por quê? É, na verdade, essa questão toda de conscientização corporal é algo que eu gosto muito, assim, trabalho com o corpo, a questão da alimentação, isso já é algo que eu gosto muito. E yoga, especificamente, é algo muito presente na minha vida, muito presente. E por isso que eu vim aqui falar, porque além de ser professora de língua portuguesa e ser professora de redação, para vocês eu sou professora só de redação, né? Mas no ensino médio eu sou professora de língua portuguesa também. Além disso, eu sou professora de yoga também, né? A questão do yoga surgiu para mim nessa questão de conscientização mesmo. Para mim, era algo que eu queria para mim, sabe? De fazer alguma atividade que me fizesse bem, mas que não fosse só a questão do corpo, fosse a questão da mente também, que se relacionasse com outros aspectos, então, por exemplo, a questão da alimentação, enfim, outros aspectos da vida, que fosse uma mudança no todo da minha vida, e não só na questão físico-estética, né? E eu sempre fiz muita coisa, eu gosto muito de atividades físicas, gosto muito. E o yoga me prendeu, nossa, um caminhão barulhento aí. O yoga me prendeu, comecei a praticar com maior frequência. Aí, há uns anos, eu decidi fazer um curso de formação para professores de yoga. Mas no início não era minha intenção ser professora, não. Eu fui fazer o curso para mim. Eu pensei assim, o curso vai me aprofundar ainda mais nas teorias, para eu aplicar isso em mim, a questão do corpo, a questão da alimentação. Então, eu fui procurar o curso para mim. Só que neste processo, o curso durou quase 2 anos. Neste processo, eu fui é, dava aula para um amigo aqui, outro amigo ali e tal. E isso foi desenvolvendo a vontade de trabalhar também com o yoga. Então, há quase 2 anos, eu me formei, né, instrutora de yoga e comecei a trabalhar com isso também. Então, além de trabalhar no caso, eu trabalho como professora de yoga. Bom, o que é o yoga? A apostila de vocês traz isso por quê? E não é só a apostila de vocês. O yoga já entrou, inclusive, muitos aspectos na nova base curricular de ensino trabalham com a teoria do yoga. Porque
Ó, ele ajuda, por exemplo, a questão da concentração, né? Então, tem diversos aspectos da sua vida de estudante que são melhorados por conta do yoga. Depressão, sim. Inclusive, Caio, eu li uma reportagem semana passada que cresceu, sabe? A reportagem era sobre quantas vezes o yoga tinha sido procurado no Google durante a pandemia. E foi um número absurdo, assim, de pessoas indo no Google pesquisar sobre yoga por conta dessas questões todas relacionadas à pandemia, de ansiedade, de depressão, essa angústia toda que a gente está vivendo. As aulas online de yoga estão assim, os meus amigos que são professores também estão dando muita aula. Eu fui muito procurada nesse período para dar aula online de yoga por conta dessas questões, sim, tá? E eu vou te falar por que associa com depressão. Eu queria contar para vocês um pouquinho, porque já que a apostila de vocês traz isso, você pode subir um pouquinho, Paty? Acho que eu não consigo mexer, Olha, não é? Só a parte mesmo. Já que a apostila de vocês traz essa definição de yoga, eu queria começar fazendo meio que um resuminho sobre isso. Ah, interessante isso, hein, Caio? Ó, bem interessante isso que você colocou, porque assim, é sinal de que as pessoas uhum, não estão bem, mas também é sinal de que as pessoas estão procurando ficar bem, né? Bem colocado isso. Bom, a primeira questão o que me perguntam é yoga ou yoga? É a yoga ou o yoga? Bom, yoga surgiu na Índia, gente, não sei quantos mil anos, aqui ó, tem 1500 anos antes uhum. de Cristo. Uma das coisas que eu acho mais incríveis, gente, uma prática que surgiu há 1500 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 3500 anos de existência. É uma prática comum ainda hoje. Então é algo que funciona, que traz algum benefício, né? Na época, na Índia se falava uma língua que é o sânscrito. É uma língua morta, assim como para a gente o latim, né? O latim deu origem ao português, mas o latim é uma língua morta. Na época, na Índia, era o sânscrito, que deu origem ao hindi, que é a língua atual da Índia, e o sânscrito é hoje uma língua morta, mas tanto a palavra yoga quanto todos os termos do yoga são em sânscrito. Em sânscrito, a palavra é escrita com Y e é uma palavra masculina, em sânscrito, o yoga, e som fechado, né? O yoga. Quando essa prática veio para o Ocidente, ela se popularizou no Ocidente por conta de algumas academias dos Estados Unidos, a palavra foi traduzida, digamos assim. Então ela passou a ser escrita com I e passou a ter o som aberto. É mais ou menos como a gente encontra Brasil com Z e Brasil com S, dependendo da escrita, né? Você tem as duas formas, é mais ou menos isso. Então você vai ter yoga com I, você vai ter yoga com Y, você vai ter o som aberto, se for essa pronúncia ocidental, e você vai ter o som fechado, yoga, se for a pronúncia oriental. Qual o mais certo? Não, é uma questão de escolha. Você quer fazer a pronúncia relacionada a quê? Mas não existe forma errada. A palavra depende, exatamente, depende da língua e depende da escolha que você faz. A palavra yoga significa união. Então é uma palavra do sânscrito que significa união. Aí vem o que ele estava, o Caio, né, que comentou das pessoas procurarem. União de quê? Primeira coisa, gente, união de você com você mesmo. Por que tanta gente ficou ansiosa em depressão na pandemia? Porque a gente passou a ter que lidar com a gente. A gente agora está passando muito tempo com a gente. Porque antes eu saía, eu ia bater perna, eu ia jogar bola, eu ia pra pracinha, eu ia, sei lá, eu lidava com outras pessoas. Agora eu preciso ficar em casa e ficar comigo. E não é todo mundo que dá conta de ficar consigo mesma. Então, o primeiro ponto do yoga é a união com você mesmo.
não uma questão de espírito, é uma questão com quem você é uma união com quem você é. E aí, como consequência, a união de você com você mesmo e a união com o todo que te cerca. Você passa a se sentir parte de um ambiente. É por isso que yoga trabalha muito com questão de alimentação, de meio ambiente, do externo, sabe? Não entendi. Ah, deve ser harmonia, não? Se for harmonia, pode ser. Não, deve ser. Se for, mas a gente não vê essa palavra. Uma coisa importante que eu vejo as pessoas confundindo. Yoga não tem relação nenhuma com religião, tá? Não tem relação com religião. Não existia essa relação com religião quando surgiu na Índia, não existia e não existe hoje. Então você pode. Yoga é uma prática, né? É uma prática. Você pode praticar yoga e ser católico, praticar yoga e ser evangélico, praticar yoga e ser espírita, ou praticar yoga e não seguir nenhuma religião. Ela não tem nenhum vínculo com nenhuma religião. Inclusive, na Índia, quando surgiu, já não tinha. Algumas pessoas associam, assim, algumas pessoas montam, por exemplo, escolas de yoga voltadas para a religião? Sim. Aí vai praticar aquela ali quem tem interesse naquele tipo. Gente, hoje, olha que coisa mais louca. Quando o yoga surgiu, eram dois tipos básicos, inclusive a prática que a gente vai fazer aqui hoje, eu explico melhor depois. Dois tipos básicos. Hoje existem mais de 100 tipos de yoga. Mais de 100 tipos, dependendo da ênfase que você dá, do que você quer trabalhar, mais de 100 tipos diferentes. E se tornou muito, muito popular com muitas celebridades, né? As celebridades sendo postadas, as posturas de yoga e tal. Então se tornou. Algumas celebridades são avançadíssimas, sabe? A Gisele Bündchen mesmo, ela é avançadíssima no yoga. A Madonna é avançadíssima nas técnicas de yoga. Aqui a gente tem a Fernanda Lima, a Grazi Massafera, elas são avançadíssimas, sabe? São praticantes no nível avançado de yoga. Pois bem, eu falei dos dois tipos básicos, tá? Esses dois tipos básicos são Hatha Yoga, Raja Yoga. São os dois tipos que eu dou aula. Quando eu fui fazer o meu curso era um curso de formação em yoga tradicional. Ou seja, por que tradicional? O primeiro tipo de yoga que surgiu. O primeiro tipo. Que são Hatha Yoga e Raja Yoga. Raja Yoga é a yoga régia, yoga mãe, que trabalha com a questão da respiração, que é a prática que a gente vai fazer aqui hoje. E Hatha Yoga, Hatha é dura, é firme, que são as posturas. Posso fazer uma ou outra só? Posso. O ideal seriam as duas juntas. A gente não tem como fazer aqui as posturas. Quando a gente voltar para a escola, a gente combina um dia e a gente faz uma aula completa de yoga, com posturas, com tudo, viu? Que seria Hatha. As posturas são chamadas de asanas. Então, quando vocês ouvirem asanas, estou falando da postura do yoga. Asana é uma palavra em sânscrito, aquela língua que eu falei lá atrás, e significa posição, postura. Você faz de roupa branca? Depende. Não. Algumas pessoas fazem só de roupa branca, mas não tem necessidade, não. Sim, alguma coisa da respiração eu já falei com vocês. Assim, bem o geralzão, eu já falei com vocês. A gente vai se aprofundar aqui. Tá? Então, ó, vou escrever aqui no chat para vocês verem como escreve. E por que eu vou precisar dessa questão do asana. Asana, então, é posição, postura. Nossa, são mais de 7.000 posturas existentes. Só que tem um detalhe. Para o yoga, a respiração é algo fundamental.
Então, essas mais de 100 técnicas que eu falei com vocês, elas mudam em diversas áreas, mas todas levam em conta a questão da respiração, tá? Por isso que a prática que a gente vai fazer aqui hoje, e até por ser online, a gente vai nessa coisa da respiração, ok? O que é a respiração? Um exercício respiratório é um exercício de pranayama. Pranayama. Então, se você ouvir assim, vamos fazer um exercício de pranayama, é um exercício de respiração. Aqui hoje vocês vão aprender exercícios pranayamas. Tá? Prana é a nossa energia, viu? Então, pranayama é o exercício que trabalha com a energia vital. E, gente, não é questão de alma, de espírito, é a energia que nós temos, né? Estamos vivos, temos essa energia. Questão de respiração importante do yoga. Reparem o seguinte, a respiração é quase que o símbolo da nossa vida. Chamada Pato. Ixi, tem nomes bem loucos. Não tem só esse, não. Tem nomes bem loucos. Cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo. Na verdade, são nomes aportuguesados. Os nomes não são assim realmente. Tá? Porque sabe o que acontece? As posturas do yoga, elas são inspiradas na natureza. São inspiradas na natureza. Então, normalmente, a postura da árvore, sabe? E muitas posturas com nomes de animais. Porque quem criou o yoga fez o quê? Observou a natureza. Gente, quem tem bicho repara. Cachorro, gato. Repara, eles estão deitadinhos. Quando eles levantam, antes de começar a andar, eles se esticam todos. Repara como eles. A gente não, a gente já levanta e já quer sair de qualquer jeito. O animal não. Ele não levanta e sai correndo, a não ser que seja no susto. Ele levanta, ele para, ele se espreguiça, se estica todo e vai. Aí, observando isso, é que surgiram as posições. Então, tem a posição do cachorro, tem a posição do gato, do sapo, enfim, dos bichos, tá? E aí, eu estava falando da respiração, repara que a respiração se torna praticamente a nossa sinônimo da nossa vida, né? Tem até a expressão, ele deu o último suspiro. Quando você ouve isso, deu o último suspiro, você já entende, a pessoa faleceu. Porque a nossa vida, a nossa existência aqui é marcada pelo quê? A nossa primeira respiração, a nossa última respiração. A nossa vida acontece no intervalo dessas duas ações. A primeira, aquela hora do parto, que tinha aquela coisa antes do médico bater no bumbum do neném, né? Batia que era para ele tomar um sustinho e respirar, respirar por conta própria. Porque o bebê ficava dentro da mãe e ele respirava por meio da mãe. Ele não tinha exercitado ainda a respiração dele. Então o médico dava aquele tapinha no bumbumzinho dele, que era para ele, no susto, abriu a respiração. E ali começa a vida. E ali a gente começa a existir, né, no mundo. E vamos até a última respiração. E neste intervalo, o que acontece? Reparem, me faltou o ar. Tem até expressão para isso, né? Quando é algo que você tá muito. Que te emotiva muito, você fica sem ar, você fica ofegante, a respiração te falta. Olha quantas frases que a gente tem relacionadas à respiração. E aí, se vocês começarem a perceber, vão analisar o seguinte: quando você muda o seu estado emocional, a sua respiração muda também. Se você está bem, a sua respiração está tranquila. Fala até a pessoa quando está dormindo, né? Tá com aquela respiração tranquila, suave. Ou está tendo um sono agitado, a respiração está ofegante. O que a gente faz com o pranayama é o seguinte: em vez de você deixar o seu estado emocional interferir na sua respiração,
É isso que costuma fazer? Eu tô bem, a respiração tá tranquila, eu tô mal, a respiração tá ruim. Em vez de deixar o seu estado emocional interferir na sua respiração, você usa a sua respiração para controlar o seu estado emocional. Então você está ansioso e a respiração está ofegante? Para e começa a trabalhar a sua respiração. Faça o caminho inverso. Deixa a sua respiração interferir no seu estado emocional. Por conta disso, não importa qual tipo de yoga, ela vai sempre ser trabalhada por meio da respiração. A respiração é um pouco antes da suspensão, sabe, Paty? Eu não sei se você tem reparado isso nas aulas também. Sempre que eu vou falar alguma coisa de respiração com os alunos, eu escuto eles assim: "Ah, eu tô com o nariz entupido, eu tô com o nariz Uhum, entupido". sim. Aí eu comentei com uma turma um pouco antes da suspensão das aulas, e isso me chamava a atenção. Eu falei assim, gente, eu ouço tanto adolescente hoje em dia com a respiração, falando que tá com o nariz entupido, escuto tanto isso, gente. Aí, agora durante a pandemia, eu fiz mais um curso que era yoga para adolescente, especificamente para isso, yoga para criança e para adolescente. E no curso eles falaram isso, que hoje é muito comum os adolescentes ficarem com o nariz entupido por conta dessa questão do emocional. O adolescente hoje é muito mais cobrado do que na nossa época, por exemplo. Uhum. Então, o adolescente hoje é muito mais ansioso do que na nossa época, e isso está interferindo no tipo de respiração deles. Por isso, tantos adolescentes com o nariz entupido. É lógico, tem aqueles que têm a questão física, um desvio de septo, tem a questão física também. Eu estou falando do nariz entupido quando você não tem alguma questão física. Tá? É interessante, quem fica muito com o nariz entupido, começa a observar como você está emocionalmente. Começa a reparar isso, viu? Pois bem, respiração do yoga pela boca. Oh, tô doida. Eu ia falar, não é Ah, pela boca, pelo nariz. Não, eu ia falar, pensei uma coisa e falei outra. Pelo nariz. Boca não foi feita para pra respirar. Boca não foi feita para respirar. Tanto é, eu até falo com vocês, quando eu ensino o exercício de respiração, eu falo o seguinte, gente, por que a gente respira pelo nariz? A gente tem todos os filtrozinhos aqui dentro do nariz. Primeiro, para filtrar realmente as impurezas, né? Porque a gente respira um ar poluído. Então a gente filtra essas impurezas aqui. É questão de costume. Né? Segundo, à medida que a gente respira pelo nariz, ele é aquecido, então mais aquecido que chega para a gente. Repara bem, eu até falo umas coisas para as pessoas entenderem isso. O que é a meleca que a gente tem no nariz? A meleca do nariz são todas essas impurezas que foram filtradas, respirando esse ar poluído. Estes cabelinhos que a gente tem no nariz estão filtrando, a sujeira vai ficando ali e vira meleca, que a gente depois vai lá e limpa. Quando você respira pela boca, o que acontece? Não filtra. Aí você vai consumindo toda aquela poeira, toda aquela sujeira do ar. Outra coisa, já repararam que às vezes quando você dorme no ventilador, ar-condicionado e dorme de boca aberta, sua garganta inflama? Porque o ar entrou gelado. O ar que é respirado pelo nariz, ele é aquecido, ele entra aquecido no seu corpo. O ar que entra pela boca, ele não é aquecido. E aí você tem a garganta que vai ficar inflamada. Eu consigo falar aqui. Tá, peraí, Caio, eu te respondo isso, ok? Júlia, eu consigo sim, na verdade, não só com o exercício. Eu já acho que eu já me treinei tanto que eu não consigo mais respirar pela boca. Não, não consigo. Se eu for respirar pela boca, parece que o ar não vem pra mim. Parece que não vem. Olha,
Recomendação: comece a se vigiar. É importante que você preste atenção em você, aquela coisa da união com você mesmo. Comece a se vigiar e comece a se controlar. No início, se você ainda não conseguir inspirar e expirar pelo nariz, faça como foi que falou aqui, Caio, né? Faça como o Caio, por enquanto. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Pode fazer isso, mas vá se forçando também, tá? A ficar só com o nariz, porque é ele que foi feito para respiração. Mas pelo menos só na saída, né? O ar já foi filtrado, já foi aquecido, tá só saindo. Aí tudo bem. Inspira pelo nariz, expira pela boca, ok? Então, o primeiro ponto da respiração é importante para isso. A inspiração é feita pelo nariz. Segundo ponto, quando a gente respira, não sei se a gente tem mania de crescer aqui. Não, a respiração cresce lá na barriga. É no diafragma, né? Então você inspirou, é lá, é a barriga que vai. É sua barriga. Pode até colocar a mão na barriga aí, e aí sente a sua barriga, o abdômen, né? Mais bonitinho. Coloca a mão no abdômen, coloca a mão na barriga. A pessoa não mede as palavras pra falar. Coloquem a mão no abdômen e sintam ele expandindo e contraindo. Quando contrai, é como se fosse seu umbigo fosse tocar lá nas costelas, fosse tocar lá atrás, tá? Para esvaziar. Então, o primeiro ponto é isso. Não inspira só aqui, não. Porque se você inspira só aqui, o ar parou aqui no peito. O ar tem que percorrer seu corpo todo, ok? E a respiração, vamos lá. Essa prática é interessante para você. Prática de respiração é incrível, gente, porque você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer na aula online, você pode fazer na sala de aula, você pode fazer no ônibus, no Uber, caminhando na rua, você pode fazer em qualquer lugar. A respiração, básico de respiração. Inspirou, expirou. Ou pela boca. Isso é o básico. Isso já, gente, já traz você de volta para você mesmo. A gente fala a terra. A terra, gente, conscientiza a gente. E aí, procurem sempre fazer o seguinte: a sua expiração deve ser mais longa do que a sua inspiração. Essa respiração consciente, viu? Daquele momento que você para, vou prestar atenção na minha respiração. Então você inspira em 4 tempos. Em 4 tempos. E solta em 6. Soltou. Todo o exercício de respiração. Inspira e expira. E a sua expiração mais longa do que a sua inspiração. No início vai faltar ar. Faltou muito ar, diminui. Aí eu não consigo fazer em 4, faz em 3. Eu não consigo fazer em 3, faz em 2. Vai aumentando com o tempo. Inspiro em 2, expiro em 4. Inspiro em 3, expiro em 5. Você escolhe, desde que a sua expiração seja mais longa do que a sua inspiração. E isso a qualquer lugar que você está ali, você já está inspirando. O outro tipo, esse é o básico, né, pessoal? E olha que bom, um exercício que eu não preciso de mais nada, só preciso do meu nariz. Né? Uma outra respiração muito interessante, somente para estudante, é a respiração alternada. Alternada. Nós temos pontos diferentes, assim. Não sei se vocês já repararam isso, que um lado do seu corpo é diferente do outro lado. Até pé. Até pé, tá certo. Nem nosso pé é do mesmo tamanho. Até falo, né? Se você vai comprar um tênis, é bom você calçar dos 2 pés, porque às vezes você calça só de um, porque nem nosso pé não é do mesmo tamanho. A gente é meio tortinho, assim, um lado nosso não é igual ao outro lado nosso.
internamente também, né? Sabe assim, até pulmão. Pulmão de um lado não é do mesmo tamanho que o pulmão do outro lado. Não é. Pois bem, aí, da questão da respiração, no nosso cérebro, um lado está relacionado com o nosso racional. O outro lado do cérebro está relacionado à nossa criatividade, à nossa emoção. Por conta disso, algumas pessoas defendem que normalmente artistas são canhotos. E qual o nível de veracidade disso? Eu não sei porque nunca me aprofundei nisso, mas realmente quando a gente estuda sobre pintores, escritores, músicos, é bem comum eles serem canhotos, né? O que isso tem a ver com a gente aqui na respiração? Se a gente tem esses lados do cérebro diferentes nesse aspecto, um lado mais racional e o outro mais emocional, dependendo daquilo que eu quero trabalhar, eu respiro por lados alternados das minhas narinas. Então, digamos que em algum momento eu estou muito estressado, essa pandemia está me enlouquecendo, essas aulas online, não dou conta de acompanhar, estou estressado, estou angustiado, uma angústia. Preciso trabalhar o meu emocional. Emocional é lado esquerdo. Emocional é lado esquerdo. O que eu faço então? Eu tapo o meu lado direito. Eu estou ao contrário de vocês, né? Eu tapo o meu lado direito e respiro pelo esquerdo. 3 minutinhos. Respirando pelo esquerdo, controlando o meu emocional. Contrário, não estou conseguindo me concentrar, tá me dando sono. Me dando sono na aula. Preciso despertar. Tapo o meu lado esquerdo e respiro pelo direito. Direito racional, esquerdo emocional. As pessoas que estão ali, vou morrer, não consigo. O drama. Reparem então como a questão da respiração tá com vocês. Olha a importância de começar a trabalhar isso. Aí, Arthur, faz o seguinte: tapou um lado lá, nariz, respira curtinho, só 2 tempos, e expira. Começa com tempo pequeno e vai aumentando. Tem pela falta de hábito, Caio. Sabe por quê, gente? Como a respiração é essencial na nossa vida, a gente não presta atenção nela, a gente não cuida dela. Porque a gente não precisa pensar para respirar. A gente não precisa. A respiração é natural. Pelo fato da gente não precisar pensar, a gente ignora muito a nossa respiração. Aí chega em situações como essa, a gente não consegue, acha, falta o ar, vou morrer. Então, olha a importância de começar a trabalhar a respiração. E quanta coisa você vai adquirir se você controlar a sua respiração. Viu? Existem muitos exercícios, viu, gente? YouTube, né? Existem muitos exercícios, já que aqui a gente não tem esse tempo para ficar praticando tudo, mas você encontra muito. E se alguém tiver interesse em se aprofundar, me manda mensagem que eu envio. Eu envio para vocês alguns vídeos bem tranquilinhos sobre isso, certo? Acho, eu nem vou. É difícil, né? O É porque tempo, é né? pouco tempo. Pessoal, no retorno, dando certo, né, Fabrícia? Tem uma aula bem legal que nós fizemos ano passado com a Fabrícia. Espero que vocês vão gostar. Ela trabalha essa questão da respiração, tem um som bem legal também que ela Eu ia pegar usa. para mostrar ali. Dá para a gente trabalhar essa conscientização corporal e trabalhar a qualidade de vida e saúde. Aí a gente faz uma aula mais completinha. É, porque aí todo mundo participa, tá bom? Então a Vai gente já. treinando a respiração até lá para É, conseguir isso mesmo. fazer. Isso mesmo, vamos treinando. Eu agradeço a Fabrícia para vir ter Obrigada. participado com a gente. A vocês também que hoje participaram mesmo, né? A gente tendo mudado o horário. Tá bom, gente? Fica com Deus.
A nossa Obrigada, vocês, meninos. vocês vão ler essa parte da yoga aí, página 8 e 9. Beijão e até semana que vem. Beijo, meninos. Obrigada.